tarde, pessoal. Agora nós vamos falar da nossa matéria de química, tá? Que também aconteceu basicamente as mesmas coisas que aconteceram com física. Quando nós saímos da quarentena, nós tínhamos visto todas as propriedades da matéria, então nós estudamos densidade, estudamos misturas homogêneas e heterogêneas, vimos fenômenos químicos e as mudanças de estado físico. Aí, nós terminamos essa parte e a semana passada nós iniciamos com a matéria nova, que eram as transformações, né, as equações, as reações químicas e a lei de Lavoisier. Então, o que acontece com as reações químicas? É a mesma coisa se a gente estivesse falando de fenômeno químico, porque a transformação é permanente. Aí o que aconteceu? O que foi dado para vocês? Foi dada a definição do que é uma reação química. Nós temos elementos ou substâncias que vão se juntar e vão formar novas substâncias. Por isso que é um fenômeno químico, há uma transformação, uma mudança permanente. Esta parte, tudo que vem antes da seta, nós falamos que são os reagentes. E o que vem depois da seta, nós falamos que são os produtos. E, na maioria das vezes, a equação apresenta números antes das fórmulas. Esses números indicam a quantidade deste elemento nesta reação. E nós temos que perceber que quando ocorre uma transformação, não é porque ela é permanente que a gente deixa de existir os elementos. Simplesmente eles passam a existir em outra forma. Então aqui nós temos 2 hidrogênios, aqui eu tenho 2 hidrogênios. Meio vezes 2 é 1. Aqui eu tenho 1 oxigênio. Então a gente precisa se preocupar que eles estejam com a mesma proporção nos reagentes e nos produtos. Dito isso, nós vimos a classificação das reações. Então, eu tenho uma reação de síntese ou adição, que o nome já diz que é como se fosse uma soma em matemática. Esta é uma reação de adição. Tenho 2 reagentes e me deu origem a um único produto. Tenho a reação contrária, que é a decomposição. A decomposição eu vou ter um único reagente que por algum motivo vai se separar em 2 ou mais produtos. O que acontece aqui? Esses motivos podem ser calor, corrente elétrica, tá? Ou a exposição à luz, né? O efeito de fotoelétrico. Então, isso pode fazer com que elas se decomponham, mas também pode ajudar elas a se juntarem. A terceira reação, simples troca. Aí entra o conceito de substância simples e substância composta. Substância simples é aquela formada por um único elemento, enquanto que a substância composta é formada por 2 ou mais elementos. E aí o que vai acontecer? Eles vão simplesmente trocar de lugar.
eu vou ter outra substância simples e outra substância composta. A próxima foi a dupla troca. Então, aqui eu vou ter duas substâncias compostas que vão reagir entre si e vão me dar outras duas substâncias compostas. Então, ó, este daqui ficou com este, trocou de lugar, como este ficou com este daqui. Tem muita gente que fala que a reação de dupla troca é a mesma que a neutralização. Só que tem um problema. Aqui pode acontecer entre um sal e um ácido, uma base e um sal. A neutralização não. É sempre um ácido que reage com uma base e o resultado será sempre um sal e água. Aparenta ser de dupla troca? Sim, porque o Na daqui se misturou com o Cl daqui. E estes se juntaram e formaram. Só que aqui eram dois sais. Como que eu sei o que é ácido e o que é base? Toda substância que começa com H é ácido. Toda substância que termina com OH é base. Se a solução não começa com H e nem termina com OH, ela é um sal. E aqui nós temos a água. E a última reação que nós vimos foi a de combustão. Na reação de combustão, eu vou ter sempre uma substância que vai reagir com oxigênio. Combustão é queima, e a queima só ocorre por causa do oxigênio. E quando eu tenho esta reação, eu sempre vou dar origem a gás carbônico e água. Só que esta reação, se vocês observarem, está faltando coisa, tá? Não está correta. Por quê? A quantidade dos elementos não está a mesma. Então, eu tenho um C, 4Hs. Aqui eu só tenho 2, então preciso colocar um 2. Este 2 vale para este e para este. E aí eu fico com 4Hs e 4Hs, mas agora eu tenho 2 Os, com mais 2 eu tenho 4, aqui eu só tenho 2. Então, se eu colocar um 2 aqui, 2 vezes 2, 4. A equação está balanceada. O primeiro exercício que eu tinha para vocês era classificar as equações. E aí, o que acontece? Na classificação das equações, eram estes nomes que vocês iam colocar. Vocês não iam colocar outra coisa a não ser o nome. Então, eu dei 9 reações e pedi para vocês classificarem. A primeira equação, vocês têm aí no caderno, ela tinha uma substância simples e uma composta e uma simples e uma composta. Isso quer dizer que ela era de simples troca. Na letra B, eu tinha soma
de 2 reagentes mais um único produto. Então, ela era de síntese ou adição, que é a mesma coisa. Na letra C, eu tinha um único reagente que me deu origem a 3 produtos. Esta reação só pode ser de análise ou decomposição. Também posso escrever qualquer um dos dois nomes. Na letra D, eu tinha 2 sais, dando origem a 2 outros sais diferentes. Foi uma reação de dupla troca. Na letra E, eu tinha um ácido com uma base, resultou sal e água. A reação era de neutralização. Na letra F, eu tinha uma substância que reagiu com oxigênio e como resultado gás carbônico e água. A reação era de combustão. Na letra G, 2 reagentes e um único produto de novo. Então, síntese ou adição. Os dois nomes são válidos, tá? Ou um ou outro, não precisa colocar os dois. Na H, era o contrário, um reagente que por algum dos 3 motivos se separou em 2 ou mais. Então, análise ou decomposição. Então, é a mesma coisa. Estou mostrando os 2 nomes, mas eu não preciso usar os dois, apenas um. E a última, aí, outra vez, um ácido e uma base, sal e água, reação de neutralização. Então, este era o primeiro exercício. No segundo exercício, ele deu 3 reações e era um teste. Então, eles pediam para vocês marcarem a alternativa correta. A primeira equação, a reação número 1, ele tinha uma substância composta reagindo com uma substância simples. E aí deu uma substância simples e uma substância composta. Esta reação simples troca. A equação número 2, eu tinha 2SO2 mais 2 de O2 e aí fiquei com 2 de SO3. 2 reagentes e um único produto é uma reação de síntese ou adição. Na terceira equação, ele me deu SO3 mais H2O e fiquei com H2SO4. A mesma coisa, 2 reagentes e um único produto, síntese. A alternativa que tem esta sequência é a alternativa E. E a outra coisa que foi discutida na nossa aula de reações foi a lei de Lavoisier. Lavoisier disse uma frase muito célebre que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso quer dizer que as reações, elas precisam da quantidade que eu tenho no início ter a mesma quantidade no final.
e que nenhum elemento daqui foi perdido, ele só se transformou numa outra substância. Então, se eu tenho esta reação aqui, aqui eu tenho 37 gramas, aqui 40 gramas, aqui eu vou ter 60 de 18 e aqui 59. Na hora que eu somar estes dois valores, eles têm que ser iguais. Então, 37 mais 40 é 77 gramas e 59 mais 18 também 77 gramas. Perdeu alguma coisa? Não. Os elementos se rearranjaram e formaram outras substâncias e a massa que eles tinham no início é a mesma massa que eles tinham no final. Aí, o último exercício dizia isso, que seguindo a lei, de Lavoisier, ele diz que ele tinha uma reação de dióxido de carbono, que na verdade é CO2, tinha uma reação de hidróxido de sódio, que é NaOH, e que dava carbonato de sódio e água. Aí ele disse o seguinte, que ele tinha 44 gramas de CO2, que é de dióxido de carbono, e reagia com hidróxido de sódio, mas eu não sei o valor aqui. E diz que formou 106 gramas de carbonato de sódio e formou 18 gramas de água. Ele queria saber qual o valor de hidróxido de sódio que ia ser consumido. Se eu sei que a soma desses dois tem que ser igual à soma desses dois, isso vira uma equação do primeiro grau. 44 mais x igual a 106 mais 18. Então, vou ter que x é igual a 106 mais 18, 124. E o 44 que estava somando passa subtraindo. E o valor do x é 80 gramas. Ou seja, 44 mais 80 vai ser a mesma coisa que 106 mais 18. Aproveitando esse gancho desse exercício, nós temos o que vai essa semana para vocês, que é a lei de Prost. A lei de Prost e a lei de Lavoisier, elas andam juntas, sempre. Então, a lei de Prost é a das proporções fixas e definidas. Ou seja, quando eu tenho uma equação, se acontecer qualquer mudança com um dos componentes, os outros vão manter a mesma quantidade. Então, eu vou usar esta mesma reação aqui. CO2
mais NaOH e vou ter NaCO3 e água. Neste exemplo, nós tínhamos 44 gramas, descobrimos que aqui era 80 gramas, aqui 106 e aqui 18. Tá? O que acontece? Nesta equação, estas são as proporções de cada um deles. Se eu dobrar aqui, a relação daqui para cá é de 2 vezes mais. A lei do Prost diz que as proporções são fixas e definidas. Isso quer dizer que este vai dobrar, este vai dobrar e este vai dobrar. E aí, a lei do Lavoisier continua valendo. Se esta soma é igual a esta, quando eu dobrei o valor de um e todos aconteceram a mesma coisa, todos dobraram. Então, agora, esta soma, apesar de ser o valor resultado maior do que esse, vai ser igual a esta soma, que também o resultado é maior. Se eu diminuísse, pegasse uma outra relação e dividisse por 2, então de 44 teria 22 gramas, de 80 teria 40, de 106 teria 53 e de 18 teria 9. De novo, a soma dos dois vai ser igual a este resultado. É a matéria nova que vocês têm lá no site, que tem a lei de Prost, tem os exercícios e também tem um vídeo no YouTube para vocês.